Boa noite a todos. Nós tivemos as aulas durante o mês de julho, dadas por nossos companheiros de curso, que são, felizmente, pessoas de grande conhecimento da doutrina. E agora nós vamos hoje abordar o assunto cura. Na verdade, o processo de cura. Então, nós nos valemos de Allan Kardec no livro A Gênese. E nós vamos verificar que temos de levar em conta, em qualquer estudo sobre processo de cura, as vidas sucessivas e, consequentemente, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Sem isso, não teremos condições de analisar nem o processo de adoecimento e, portanto, nem o processo de cura. Porque as provações, evidentemente, que ocorrem no presente, estão relacionadas com o nosso passado espiritual. Nós temos revelações importantes de Allan Kardec, feitas principalmente no livro A Gênese e na Revista Espírita de março de 1868, quando ele nos apresentou interessantes estudos que ele fez sobre o adoecimento e o processo de cura. Ele analisa principalmente o ser humano integral, e a medicina para ele tem que ir além do corpo, evidentemente, abrangendo o ser humano como um todo, espírito, matéria. Ele vê 3 condições que levam ao adoecimento e, portanto, são importantes no processo de cura. A alteração dos tecidos orgânicos, a alteração fluídica e a possibilidade de alteração orgânica e fluídica, no caso de adoecimento misto, né, com esta questão aí verificada por ele. A alteração fluídica não tem como causa primeira a alteração das moléculas orgânicas, mas a presença de um mau fluido que as desagrega, por assim dizer, e perturba a sua atuação na economia orgânica. Ele faz uma interessante comparação com o relógio parado. Se você manda ao ourives, ele vai dizer: as peças estão todas funcionando perfeitamente, estão em ordem, não há alteração. No entanto, ele está com poeira, e essa poeira paralisa a atuação do relógio e, consequentemente, o desregula. Kardec compara a questão fluídica a essa imagem do relógio parado por questões de poeira e não por estarem as suas peças em mau estado. Quanto à questão orgânica, ele coloca em várias das suas expressões, tanto em A Gênese como na Revista Espírita, que é preciso a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. E diz ele no capítulo 14 de A Gênese: o agente propulsor é sempre o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. A cura opera-se mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Aqui Kardec remonta à questão do mecanismo
da cura, falando que o perispírito ele tem condições de substituir uma moléstia malsã por uma moléstia sã. E essa interferência, ela se dá por ação do espírito e pode ser utilizando as várias terapêuticas que temos, tanto no campo orgânico, propriamente dito, como no campo fluídico. E ele analisa, então, ponto por ponto, as questões que dizem respeito a essa substituição de moléculas que não estão sadias por outras sadias. Então, nós temos aqui, né, em resumo, o que Kardec quis dizer. Primeiro, alteração dos tecidos orgânicos e que implica na reparação ou substituição dessa molécula que não está sadia por uma molécula sadia. E essa substituição se dá utilizando o medicamento que nós introduzimos para nos auxiliar. Diz respeito também à introjeção de tecido perispirítico, que é feito através do perispírito, que é sempre assim a cura. Ela se dá do perispírito para o corpo orgânico. Então, o outro fator que ele coloca, que é o desagregador, que são os maus fluidos. E as obsessões estando, então, em primeiro lugar na formação desse tipo de doença. Para que haja uma cura, é preciso o afastamento ou a expulsão desse fluido negativo. E a questão mista, que são duas causas, a expulsão e a reparação com a ação do fluido magnético, introduzindo então o passe nesse caso. Quem quiser maior informação, leia a Revista Espírita de março de 68, ali está errado o dígito, e a Gênese no capítulo 14. Bem, na medicina alopática, eu estou falando de acordo com os ensinamentos de Allan Kardec. Não estou introduzindo praticamente a interpretação de agora, a não ser um pouco mais tarde, quando vou falar na questão que o André Luiz coloca. Então, diz Kardec que é uma substância medicamentosa, tangível, né? São formadas por moléculas materiais mais grosseiras e que muitas vezes tem uma indicação própria porque a doença se dá no campo orgânico. O campo orgânico é mais grosseiro e ele necessita desse material para a substituição. Kardec dá uma definição da medicina homeopática e eu não vou fazer por minha conta e risco, mas vou repetir o que ele colocou. A ação dos remédios homeopáticos em doses infinitesimais é baseada no mesmo princípio. A substância medicamentosa, levada pela divisão ao estado atômico, até certo ponto, adquire as propriedades dos fluidos, menos, entretanto, o princípio anímico, que existe nos fluidos animalizados, ele lhes dá qualidades especiais. Então, Kardec diz que há necessidade de utilização da medicina alopática, da medicina homeopática e dos fluidos magnéticos. Quer dizer que variamos o tipo de terapêutica, com mais intensidade em um campo ou em outro, de conformidade com a doença. E essa definição de Allan Kardec é porque ele
tinha uma ligação em particular com Hahnemann. Nós sabemos que Hahnemann se comunicava ao tempo de Kardec, e esta enunciação, esse princípio, foi dado pelo próprio Hahnemann a Allan Kardec. Quer dizer que quanto mais dinamizarmos, mais nós vamos atingindo um estado atômico mais quintessenciado, mais, por assim dizer, com vibrações muito mais altas, frequências muito mais altas, e que não tem uma relação muito grosseira, como é o caso do remédio alopata. Então, quando nós falamos isso, né, nós estamos nos referindo àquelas moléstias que têm uma necessidade de ser tratada no campo, né, dos fluidos que interferem na vida humana e que muitas vezes provocam doenças, igualmente em relação aos germes patogênicos, mas que não são perceptíveis aos instrumentos terrenos. Então a homeopatia chega onde o remédio alopata não pode chegar. A outra questão que ele faz de distinção é que no caso do passe ou do fluido magnético, ele é muito mais abrangente ainda do que o próprio remédio homeopata. Por quê? Porque ele tem o fluido vital. Quando ele diz ali, né, que existe nos fluidos animalizados, o que quer dizer que nos remete ao estudo do Livro dos Espíritos, quando fala sobre o princípio vital. Se não me engano, é o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que fala somente sobre o ânima, quer dizer, o princípio que anima a matéria, o fluido vital. Então ele faz a distinção dos 3 tipos de tratamento que seriam interessantes, né? O alopático, o homeopático e o fluido magnético. E que muitas vezes a união, o conjunto deles é que realiza a cura em si. A base da ação magnética, que Kardec se detém no passe propriamente dito. A substância fluídica produz um efeito análogo ao da substância medicamentosa, com a diferença que, sendo maior a sua penetração, em razão da tenuidade de seus princípios constitutivos, age mais diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo. Ele está se referindo ao perispírito. Do que o podem fazer as moléculas mais grosseiras das substâncias materiais. Aqui ele está fazendo a distinção das moléculas orgânicas. Em segundo lugar, sua eficácia é mais geral, sem ser universal, porque suas qualidades são modificáveis pelo pensamento, ao passo que as da matéria são fixas e invariáveis e não se podem aplicar senão a determinados casos. Aqui nós vemos o bom senso de Allan Kardec ao analisar uma e outra terapêutica. Porque o que ele está nos dizendo aqui é que o pensamento é modificável. E o pensamento é que dá qualidade ao fluido vital. Então ele diz, você não pode modificar um remédio homeopata ou alopata, mas o fluido que você expede como médium, magneticamente, você pode modificar através do pensamento, tornando-o mais adequado ao tipo de doença que você está tratando como médium. Então, há muita lógica no que ele fala aqui sobre a ação magnética nossa como seres humanos.
Aqui apenas para recordar a vocês o que já estudamos, né? Que o fluido vital ou fluido magnético é chamado por Samuel Hahnemann e Allan Kardec como fluido vital. Freud e Jung utilizavam a libido, William Reich a bioenergia, o Henri Bergson o elan vital, o Claude Bernard era a ideia diretriz, o William Crookes a força psíquica, Hernani Guimarães Andrade o modelo organizador biológico e Rupert Sheldrake, um pesquisador do nosso tempo, né? Inglês, radicado nos Estados Unidos. Ele fala sobre campos morfogenéticos, que dizem respeito àquela parte do perispírito que conhecemos, que modela o corpo físico. E Allan Kardec, então, rememorando o que nós já estudamos também, nos diz que o fluido é o veículo do pensamento e que quando ele está impregnado de virtudes, eles podem ser reparadores, calmantes. Quando esses fluidos estão ligados a vícios e paixões negativas, eles se tornam excitantes, irritantes, adstringentes, tóxicos. E a ação que eles operam é principalmente através do pensamento e da vontade. Então nós temos aí um resumo daquilo que Kardec considera como sendo o fluido que nós produzimos enquanto médiums, né? E como eles podem ser utilizados. É claro que dentro de um centro espírita é de se supor que o médium esteja sendo orientado por espíritos do bem, que podem então direcionar melhor os fluidos dentro da necessidade de cada paciente. Então, vamos repetir um pouco mais os 3 rumos da arte de curar. Segundo Allan Kardec, trata-se de reparar uma desordem orgânica pela introdução na economia de materiais sãos, substituindo materiais deteriorados, o que se faz através dos medicamentos, através da ação do espírito sobre o perispírito, utilizando os fluidos que recebemos e, sobretudo, fluidos que podem vir da homeopatia e também do passe magnético. Esses materiais sãos podem ser fornecidos pelos medicamentos comuns in natura, por esses mesmos medicamentos em estado de divisão homeopática, enfim, pelo fluido magnético, que não é senão matéria espiritualizada. Nesta frase, Kardec resume o seu modo, exprime o seu modo de encarar a cura e como ela se verifica na prática. Nenhum desses métodos é panaceia universal. Nenhum vai curar, né? Nós não vamos resumir a cura na utilização somente de um. Mas é preciso que o terapeuta tenha sempre em mente que ele pode utilizar esses recursos e esses recursos podem ser harmônicos. Eles podem se interpenetrar e eles podem se auto-harmonizar-se. Então, nós vemos assim que é uma tarefa que o terapeuta terá de fazer para distinguir nos casos, por exemplo, em que é preciso a substituição de matéria orgânica. Nesse caso, a ação mais imediata, talvez, né, do medicamento alopata seja melhor. O que precisa, Kardec diz, é a indicação correta, ajustada para cada caso. Ele diz que o fluido magnético, que é o dos passistas,
é complementar. A matéria pode opor-se à matéria, mas a um fluido mau há que se opor um fluido melhor e mais poderoso. Então ele diz que há doenças que estão ligadas à deteriorização dos fluidos, e nesse caso terão que ser expulsos os fluidos negativos e substituídos pelos positivos. Então, a cura instantânea e tal, nós já vimos uma opção de coisa dessa. E aqui eu trouxe, né, as obsessões com repercussões orgânicas, que explicam bem o que Kardec quer dizer quanto às doenças fluídicas. E eu posso dizer a vocês que a imensa maioria dos médicos nem imagina que isso possa acontecer. Nem tem ideia. E segundo a coleção de André Luiz, ela é muito comum. É extremamente comum. Então, eu relembro no meu livro As Curas de Jesus e cito um menino epilético que caía ora no fogo, ora na água, e que Jesus retirou o espírito que o levava a esse estado doentio, e ele se curou. Até era o caso de os discípulos cuidarem do menino, mas eles disseram ao mestre que não tinham capacidade para fazer tal cura. E Jesus disse que era necessário jejum e oração para que isso acontecesse. O homem mudo, Jesus repreendeu o espírito que impedia o homem de falar, e ele voltou a se comunicar. Isso, em Obsessão em Suas Máscaras, que é o meu livro, vocês podem ver em vários lugares, mas especialmente nas repercussões orgânicas dos fluidos negativos, como é o caso Pedro Camilo, do livro No Mundo Maior, em que há a interferência de Cipriana, e o caso era tão grave que durante 20 anos Pedro foi obsediado por Camilo e estava às vésperas da sepultura. Quando entrou no hospital, ele deveria sair no dia seguinte morto, porque ele estava com um problema gravíssimo neurológico. Mas houve a interferência do plano espiritual, o obsessor foi afastado harmonicamente, porque se é afastado com violência, ele desencadeia a morte no paciente, e vimos ali o que Kardec quis dizer com as doenças fluídicas. Por quê? Foi questão de retirar o obsessor e ele voltou à normalidade. Então, é um caso gravíssimo e que não havia deterioração do sistema nervoso central, né, organicamente falando, mas havia a influência perispiritual na obsessão, provocando provavelmente a morte do paciente. E o caso relatado no boletim 10 da Associação Médica Espírita de São Paulo, é um menino que estava com peritonite, e uma peritonite grave, e em um centro espírita comunicou-se o espírito que estava agravando a moléstia, e quando eles tiveram a oportunidade de afastá-lo, o menino encontrou a cura, embora ele estivesse fadado à morte, segundo as observações dos próprios médicos. Bom, o que nós estamos observando? Que são sintomas idênticos, mas as causas são diferentes. No caso, por exemplo, do Pedro, que entrou com uma moléstia grave do sistema neurológico, esta moléstia não foi causada por questão material orgânica,
mas o efeito era o mesmo. O efeito fluídico era o mesmo. Então, nós podemos ter alteração de moléculas orgânicas, nesse caso precisa reparação, a substituição gradual, e podemos ter por alteração fluídica, nesse caso precisa infiltração de um fluido curador, com qualidades diferentes. Tem que ser suave, rico em princípios reparadores, enérgico, próprio para a expulsão. E quando a doença for mista, em que houver a questão orgânica e a questão fluídica, é preciso um trabalho terapêutico de expulsão e reparação. São duas questões que precisam ser feitas juntas. E mais uma vez eu chamo a atenção para aquilo que Kardec colocou. A complementaridade na ação de todos os tipos de terapêutica. Precisam ser complementares. Quando o mal exige a reparação de órgãos alterados, necessariamente a cura é lenta e requer uma ação contínua e fluido de qualidade especial. Quando se trata de expulsão de um mau fluido, ela pode ser rápida e mesmo instantânea. Aqui Kardec já fazia distinção, que em muitos casos, quando os órgãos estão profundamente atingidos do ponto de vista orgânico, é preciso uma ação lenta, gradual e progressiva. Quando é somente por ação fluídica, uma expulsão e reparação que se dá fluidicamente, ela se dá muito mais rapidamente. Emmanuel coloca, em 1958, algo que é muito necessário o passista saber e o profissional de saúde, e em especial o médico. Ele diz que sem humildade não há desvinculação das sombras. O único recurso para livrar-se da animalidade. O que ele quer dizer é que a saúde perfeita é a perfeita harmonia da alma. Enquanto nós não tivermos humildade, renasceremos sempre com problemas orgânicos, fluídicos, seja lá o que for, para resolvermos de encarnação em encarnação, que são estações de cura, para as quais somos chamados, no sentido de descobrirmos uma evolução maior do ponto de vista espiritual. Quanto à profilaxia, o cumprimento do dever, isso é algo importante para quem deseja aperfeiçoar, né? Ser fiel às duras obrigações que assumiu antes da reencarnação. Comumente nós abandonamos os projetos iniciados no mundo espiritual. Então, permanecer no dever é algo mais do que necessário para a harmonização do ser. Respeitar e promover o bem comum. E a renovação mental que exige paciência, bondade, tolerância. Algo importante também que eu preciso rememorar com vocês é a questão da integração com o mundo celular e molecular. Como é que o espírito faz isso? Então, a mente transmite os seus estados felizes ou infelizes, né, aos elementos albuminoides do citoplasma. Esta é a informação de André Luiz, e que não pode ser esquecida. Esses elementos são chamados de bióforos, que levam a vida. E esses bióforos, entre eles,
Um dos principais é a mitocôndria. É nela que o espírito mantém um armazém de produção espiritual e que guarda os estados felizes e infelizes que nós temos durante a vida terrena. Se estivermos segundo a lei do amor, são estados felizes, amor universal. Se estivermos mais ligados ao egoísmo, são estados infelizes. E as mitocôndrias guardam isso no interior das células, além dos outros bióforos. Bem, essa integração se dá, então, na interação espírito-perispírito. O espírito administra o corpo físico através do centro coronário, que é o principal chakra perispirítico. E ele mantém uma distribuição do seu modo de agir no corpo através do diencéfalo, mais particularmente do tálamo e da epífise. Aqui eu trago alguma coisa recente, né, que foram os estudos de Jeff Levin, que escreveu Deus, Fé e Saúde, e que nos mostra que estudos epidemiológicos mostram que a afiliação religiosa traz um efeito protetor sobre a saúde, e principalmente por influência sobre o comportamento. É algo novo e que está muito ligado que a doutrina espírita nos traz como contribuição para a saúde. O comportamento do indivíduo é, na verdade, a chave da questão que abre para a saúde ou para a doença. Em 2005 foi realizada uma meta-análise dos estudos que demonstrou uma correlação moderada entre níveis mais altos de espiritualidade e religiosidade e melhor qualidade de vida. E aí está a pesquisa científica realizada, depois, se alguém quiser, está escrito aqui. Os religiosos, eles têm 62% de melhor qualidade de vida, segundo as pesquisas realizadas até agora. A importância da religião na vida do paciente e a oração são indicadores de melhor qualidade de vida em idosos em reabilitação. Quem quiser pegar esta pesquisa do Giancarlo Luchetti e da sua esposa Alessandra. Na questão da depressão, a revisão sistemática envolvendo 147 estudos e 98.975 pessoas demonstrou que a religiosidade foi associada a menores níveis de sintomas depressivos. Pacientes depressivos com maior religiosidade intrínseca tiveram menor tempo de remissão, ficaram menos tempo internados, saíram com mais velocidade. Estudo brasileiro realizado pela AME São Paulo em pacientes idosos em reabilitação e em associação com a Duke University demonstrou que há redução da depressão nos casos dos velhos ou das pessoas idosas e maior proteção contra a depressão. E, finalmente, eu queria lembrar que sem humildade não há desvinculação das sombras, segundo Emmanuel. E eu faço aqui porque relembro que o Dr. Jeff Levin descobriu
através dos estudos epidemiológicos. Quer dizer que a religião tem um sentido protetor para o indivíduo em relação a inúmeras doenças, e principalmente porque mexe com o comportamento. E é o que diz a doutrina espírita. Quem pegar Pensamento e Vida e de Emmanuel, toda a coleção de André Luiz, vai ver que o comportamento religioso, né, de acordo com as lições do Mestre Jesus, são, na verdade, os grandes protetores do indivíduo quanto ao seu modo saudável de viver. A saúde, para Emmanuel, é a perfeita harmonia da alma. Você encontra isso no Consolador, na questão 95. E o único recurso para livrar-se da animalidade. O que nos leva à doença é a animalidade, é o egoísmo, é a nossa proximidade com os primórdios da nossa evolução espiritual. À medida que vamos evoluindo e nos tornando mais humildes, nós vamos sofrendo menos doenças. E à medida que formos passando aqui várias estações, vamos nos candidatando a ser menos doentes e a produzir mais. Aos que me perguntam se a pessoa que alcança a cura é porque ela tem merecimento, eu digo que não penso assim. Porque eu não tenho capacidade de julgar se uma pessoa deve ficar na Terra ou deve desencarnar. Se vocês têm essa fórmula e essa possibilidade de julgar, eu os parabenizo. Eu não tenho. Não tenho mesmo. O que seria melhor para uma pessoa? Desencarnar ou continuar vivendo? E se ela tiver compromissos inadiáveis do outro lado? Foi por falta de merecimento? Na minha maneira de pensar, não. Ela tem de realizar outras tarefas do outro lado da vida. De modo que, digo com toda sinceridade, ao concluir a minha palestra de agora, que não acredito que seja por merecimento ou falta dele. Acredito que quem tem condições de julgar isso daí é a espiritualidade superior. Eu, como médium, né, posso lhes dizer com segurança que eu não tenho essa capacidade de julgamento. E se um passista vai ser bem sucedido ou não em determinados casos, acredito que é a audácia da gente dizer que sabe por quê. Acredito que a gente tem que deixar ao mundo espiritual, porque eles sabem muito mais do que nós. O que é melhor para cada um de nós na vida espiritual ou na vida material. O fato é que um processo de cura é muito complexo. É bastante complexo. E diz respeito a assuntos que nós não temos a mínima noção de como e por que ocorre. Então, eu gostaria de lembrar a série André Luiz, que diz que a personalidade humana é mais desconhecida do que o Oceano Pacífico. Nós não temos ideia de quem temos na nossa frente. O médico não tem, e o pessoal da saúde não tem, assim como o passista também não tem. Mas uma coisa difere. Se tivermos humildade, deixaremos para a espiritualidade resolver. Eles sabem muito bem o que deve ser feito. Como nos resta alguns minutos, se houver alguma pergunta, estou às ordens.